Secretária, que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para essa sessão. Só um minutinho, senhor presidente. Moção número 208, moção de conscientização pelo transcurso do Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, 7 de abril. Autoria, Silfarne, do Cidade Salvador. Moção número 209, moção de conscientização pelo transcurso do Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, celebrado no dia 11 de abril. Autoria, Silfarne, do Cidade Salvador. Moção número 210, número 214, número 220, número 226, moção de reconhecimento pelo transcurso do Dia Mundial celebrado em 7 de abril. Autoria, vereadores Silfarne, do Cidade Salvador, Paulinho do Esporte, Neto Alves, Valmir do Parque Meia Lua, moção número 211, moção de conscientização pelo transcurso do Dia Mundial da Atividade Física, comemorado em 6 de abril. Autoria, Daniel Mariano. Moção número 212, moção congratulatória a todos os jornalistas jacarienses por oportunidade do transcurso do Dia do Jornalista, comemorado em 7 de abril. Autoria, Paulinho do Esporte. Moção número 213, registro transcurso do Dia do Corretor, 7 de abril. Autoria, Paulinho do Esporte. Moção número 215, moção Moção 215, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção de aplausos ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pelos relevantes serviços prestados em defesa do Estado Democrático e de Direito e pelo firme posicionamento em favor da anistia aos presos dos acontecimentos de 8 de janeiro, com destaque ao ato democrático realizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Saudamos o ex-presidente pelo seu compromisso com a liberdade, a justiça e os valores constitucionais, que tem inspirado milhões de brasileiros, reforçado a importância do diálogo e da reconciliação nacional. O evento, com o tema, reúne milhares de brasileiros vestidos de verde e amarelo, empunhando a bandeira nacional em um ato pacífico de engajamento cívico. A expressiva participação popular reforçou a importância do direito à manifestação e da liberdade de expressão, pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática. Além disso, o ato ecoou um forte apelo por anistia aos injustiçados pelos desdobramentos do 8 de janeiro,
evidenciando o clamor por justiça, equilíbrio e respeito às garantias individuais. O discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista foi marcado com firmeza e emoção, ao exaltar a democracia, a liberdade e defender a anistia aos presos de 8 de janeiro. Bolsonaro reafirmou seu compromisso com os valores fundamentais da nação. Demonstrou sensibilidade ao lembrar dos homens e mulheres que se encontram distante de suas famílias, ressaltando a importância da justiça e da reconciliação. Além disso, teve a coragem de denunciar as ações antidemocráticas realizadas pela oposição durante as eleições de 2022, destacando a necessidade de transparência e verdade com o processo democrático brasileiro. O evento na Avenida Paulista também trouxe à tona casos de graves violações do direito, como o do brasileiro Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, que faleceu sob a custódia do Estado sem ter sido condenado ou julgado, mantido em prisão preventiva por 11 meses, sem denúncia formal e, em condições desumanas, teve sua liberdade negada, mesmo diante de laudos médicos e do parecer da Procuradoria-Geral da República, que solicitavam sua soltura por questões urgentes de saúde. Seu falecimento é um alerta para os riscos de decisões arbitrárias que consideram garantias fundamentais, reforçando a necessidade de anistia e de um sistema de justiça que respeite os direitos básicos dos cidadãos. Durante o ato, familiares do Clezão, ao lado de milhares de manifestantes, clamaram por justiça e pelo fim das perseguições políticas, para que nenhuma outra vida seja ceifada por abuso de poder. No ato realizado na Avenida Paulista, o caso da cabeleireira Débora dos Santos Rodrigues também veio à tona, como um exemplo mais emblemático das consequências dos eventos de 8 de janeiro de 2023. Débora, que naquele dia saiu de casa para participar dos protestos em Brasília, jamais imaginaria que se tornaria um dos rostos mais conhecidos do episódio, ao escrever com batom de O Boticário a frase "perdeu mané", na Estátua da Justiça, em referência a uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Acabou sendo acusada de tentativa de golpe de Estado. Presa há 739 dias, ela enfrenta ainda acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado à associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado. A estátua vandalizada, avaliada entre 2 e 3 milhões, é considerada símbolo do judiciário brasileiro. Débora já escreveu uma carta pedindo desculpas e alegando desconhecer a importância histórica da obra. Além da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ato contou com a participação de diversas lideranças políticas, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o deputado federal Nicolas Ferreira, deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o deputado estadual Capitão Telhada, o vereador de São Paulo, Lucas Pavanato, Michele Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, além de outras autoridades de diferentes estados do Brasil. Essa mobilização ressaltou o compromisso coletivo com a proteção do Estado Democrático de Direito, que assegura a independência dos poderes, o respeito às garantias individuais e a participação ativa da população nas decisões nacionais. Diante do exposto, reconhecemos e parabenizamos Jair Messias Bolsonaro pelos relevantes serviços prestados ao Estado Democrático de Direito brasileiro e pelo amor e pelo clamor de anistia aos presos de 8 de janeiro. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025, Joex Almeida, vereador do PP. Moção 216. Moção congratulatória ao senhor Eduardo Fagundes de Almeida pelo transcurso de seu aniversário, celebrado em 15 de abril. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua.
Moção 217, moção congratulatória à senhora Juliane Guedes, presidente da Fundação Fundação Cultural de Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário celebrado em 3 de abril. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 2018. Moção congratulatória ao senhor José Alves de Souza, conhecido como Zé Paraíba, pelo transcurso do seu aniversário de 88 anos, celebrado em 7 de abril. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 219. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos desta sessão, o registro da moção congratulatória ao padre Messias Rochinski, pároco da paróquia Santa Cecília, pelo seu aniversário natalício comemorado em 6 de janeiro. Por meio desta moção, registramos nossos sinceros parabéns pelo dom da vida. Pedimos a Deus que lhe conceda muita saúde e, por meio de seus anjos e santos, te proteja, guie, guarde e inspire a permanecer firme na missão da fé. É uma grande alegria podermos comemorar mais um aniversário seu na presença de sua comunidade, de nossa comunidade. Não temos dúvida do quanto é um ser humano que representa das mais diversas formas o testemunho vivo do sim para Deus na missão de proteger a vida e cuidar das almas. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidente desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025, autoria vereadora Maria Amélia. Moção Moção 221, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial do Combate ao Câncer, 8 de abril. Autoria, vereador Neto Alves. Moção congratulatória, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Combate ao Bullying e Violência na Escola. Autoria, Neto Alves. Moção 223, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Sistema Braille, 8 de abril. Autoria, vereador Neto Alves. Moção 224. Por meio desta moção, manifestamos todo o nosso reconhecimento à OCIJA, na pessoa do maestro Mauro Bueno Júnior, pelo brilhante repertório que encantou o público com a obra musical do cantor Tim Maia. Foi impressionante a competência dos jovens integrantes da orquestra e do maestro ao mostrar e enaltecer a música brasileira para a plateia presente por meio das composições muito bem selecionadas para a apresentação. Acreditamos que essa é a troca de experiência que permite aproximar as pessoas e ajudar na construção de uma sociedade melhor. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 9 de abril. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção 225. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste na ata dos trabalhos desta sessão, o registro de moção congratulatória à banda Palace, pelo belíssimo show apresentado em 6 de abril no Parque da Cidade, em comemoração ao aniversário de 373 anos da cidade de Jacareí. Feito esse registro, respeitosamente, requer à presidente dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala da Sessão, sessões 9 de abril de 2025. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção número 227. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial do Combate ao Câncer, em 8 de abril. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 228. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Jornalista, 7 de abril. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 229. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Corretor,
Autoria: Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 230, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Médico Legista, 7 de abril. Autoria: Valmir do Parque Meia Lua. Moção de aplausos à equipe de homicídios da Delegacia de Investigação. Moção número 231. Moção de aplausos à equipe de homicídios da Delegacia de Investigação Gerais, DIG, de Jacareí, pela atuação exemplar no combate aos crimes contra a vida e pela expressiva redução dos índices de homicídio em Jacareí, no município. Sob a liderança do delegado titular, Dr. Luiz Antônio Cunha dos Santos, e composta pelos policiais Eric Godoy de Gouveia, Fernando Donizete Jesus, Marcelo Romeiro de Araújo e pelo investigador-chefe Ademir Hermeson Rosa, a equipe tem demonstrado ao longo de mais de uma década o compromisso incansável com a justiça e a segurança pública e a preservação da vida. Através de investigações minuciosas, inteligência policial e profundo conhecimento da dinâmica criminal local, os policiais conseguiram mapear as áreas de maior incidência, identificar reincidentes e desarticular lideranças criminosas. O resultado desse trabalho técnico e estratégico foi a execução expressiva no número de homicídios, com destaque para o ano de 2024, que registrou apenas 11 ocorrências, das quais 10 foram esclarecidas. Um índice de quase 100% de resolução. Já em 2025, o município iniciou o ano sem nenhuma morte violenta nos 2 primeiros meses, um marco histórico que evidencia a eficácia do trabalho policial. Assim, por meio dessa moção, enaltecemos a Polícia Civil de Jacareí, reconhecendo a seriedade, a competência e o comprometimento de seus agentes com a segurança da população. Que este exemplo de dedicação sirva de inspiração e reforço ao investimento contínuo em inteligência policial, a valorização profissional e políticas públicas eficazes ao combate da criminalidade. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025. Autoria: Joeques Almeida, vereador do PP. Moção 232, moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Escola de Samba, 11 de abril, autoria Marcelo Dantas. Moção 233, moção de aplausos pelo transcurso do Dia do Jornalista, em 7 de abril, com especial reconhecimento aos profissionais da TV Câmara de Jacareí, pela atuação ética e comprometida na promoção da informação e transparência e da cidadania. Esta é uma singela homenagem pelo Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, data que reconhece a importância essencial da imprensa na construção de uma sociedade democrática, transparente e bem informada. Em especial, esta moção é dedicada aos profissionais da TV Câmara de Jacareí, que exercem com ética, responsabilidade e dedicação a missão de informar a população sobre os trabalhos legislativos, os temas de interesse público e os acontecimentos que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Por meio da reportagem, transmissão ao vivo e coberturas institucionais e conteúdos educativos, os colaboradores da TV Câmara cumprem um papel indispensável na aproximação entre o legislativo e a sociedade, fortalecendo a transparência e a participação cidadã. Portanto, expressamos nosso reconhecimento e gratidão a todos os jornalistas e comunicadores da TV Câmara de Jacareí, valorizando o compromisso diário com a verdade e com o serviço público e com a promoção de direitos à informação. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025. Autoria: Joeques Almeida, vereador do PP.
Moção número 234. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Engenharia, 10 de abril. Autoria, Marcelo Dantas. Moção número 235. Moção congratulatória à seresta Darcy Reis e a todos os envolvidos na organização do show com o tema Jovem Guarda, ocorrido no dia 6 de abril no Teatro Ariano Suassuna, em evento comemorativo aos 373 anos de Jacareí. Autoria, Neto Alves. Moção número 236. Moção congratulatória a Maria Cristina Vitorino Martinez Pena, por oportunidade de sua aposentadoria no Serviço Público Municipal. Nascida no município de Jacareí, casada e mãe de 3 filhos, ingressou no Serviço Público em 23 de maio de 1994, no cargo de Procuradora Jurídica, e atuou até sua aposentadoria em 3 de março de 2025 como Procuradora-Chefe do SAI. Assim, registramos nosso agradecimento pelos excelentes serviços prestados ao município, como operadora do direito, resguardando o erário, além de prestar auxílio técnico e viabilidade de políticas públicas, desejando-lhe sucesso nesta nova etapa de sua vida. Feito o registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025, autoria Paulinho do Esporte, vereador do Podemos e presidente desta casa. Senhor presidente, não há mais moções a serem lidas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 192. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à CCR Rio SP, solicitando providências quanto à falta de iluminação na rodovia Presidente Dutra, na altura do KM 165 até o KM 158 no Parque Meia Lua. Desde o ano de 2020, conforme o documento anexo, este vereador tem encaminhado diversos requerimentos e ofícios a respeito das recorrentes ocorrências de lâmpadas queimadas nesse segmento da via, que permanece totalmente às escuras, oferecendo sérios riscos à segurança da população. Seguem fotos atualizadas do local, registradas em 4 de abril de 2025, em resposta a novas reclamações encaminhadas por munícipes sobre a persistência do problema. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, eu quero mostrar essa foto aqui, ó. Não, eu quero mostrar esse requerimento, a CCR do Rio São Paulo. Quero mostrar esse requerimento aqui, estou mandando para a CCR. Estou mandando aqui, ó. Agora eu quero mostrar a foto, aqui, ó. Aqui estou em cima da passarela. Está vendo a foto? Aqui está só o clarão dos carros, está apagado. Agora aqui, de cima da passarela, na Dutra, estou mostrando lá. Dali, da divisa de São José até a pedágio, todo apagado. E quem reclama é a população. Porque o vereador foi eleito para isso, para fiscalizar. Então eu estive lá no local, vou mostrar o vídeo depois, espero que a CCR Nova Dutra tome essa providência quanto mais rápido. Porque não dá para passar do lado do Parque Meia Lua essa escuridão para o povo. Requerimento 193. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando poda de 8 árvores cujos galhos se encontram entrelaçados nos fios de energia na estrada de servidão Nadim Ruston,
próximo ao número 200, no conjunto 1º de Maio, e na extensão da estrada Ron do Japão, no bairro da Figueira. 1. Poda de 8 árvores cujos galhos se encontram entrelaçados nos fios de energia na estrada de Servidão, Nadim Houston, próximo ao número 200, no conjunto 1º de Maio. Esta solicitação foi encaminhada por moradores da região, os quais relatam que já efetuaram o pedido diretamente à EDP, através de protocolo. No entanto, até a presente data, nenhuma providência foi tomada. De acordo com os relatos, a falta de poda tem causado frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica, comprometendo o bem-estar e a segurança da comunidade local. Ressaltamos que este vereador já encaminhou diversos requerimentos à EDP, solicitando a mesma medida, sem que tenha havido ação efetiva por parte da empresa até o momento. Diante do exposto, solicitamos que a EDP tome as devidas providências com urgência, a fim de evitar maiores transtornos à população. 2. Poda na extensão da estrada Ron do Japão, no bairro da Figueira. Segundo relatos dos moradores, os galhos encontram-se sobre a fiação elétrica, causando frequentes quedas de energia, especialmente em dias de chuva e vento. A situação representa risco à segurança e causa transtornos constantes à população local. A remoção dos galhos é necessária e urgente para evitar danos maiores à rede elétrica e garantir o fornecimento regular de energia aos moradores da região. Diante disso, solicita-se que a EDP adote as providências cabíveis o quanto antes. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, eu quero mostrar esse requerimento aqui para a EDP, que toma essa providência, porque não dá para os fios estar pegando nos galhos da árvore. E aí traz problema à população aqui, ó. Da estrada Ronda do Japão, no bairro Figueira aqui, ó. Olha a situação que está aqui, ó. Como é que pode que lá? Aí diz que é o proprietário que vai tirar. Não tira e aí fica aí sofrendo por causa do proprietário e por causa da EDP. Olha a situação. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 194, a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a disponibilização de novos horários para a linha de ônibus circular 3, via Lagoa Azul, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 195, a EDP, solicitando providências quanto às quedas recorrentes de energia elétrica nas regiões do Jardim Colônia e Santo Antônio da Boa Vista, região sul do município. Autoria, vereador Jean Araújo. Requerimento 196. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando a troca de um poste de madeira que apresenta sérios riscos de queda, localizado na rua Michel Saeg, ao lado do número 187, no Jardim Paraíso. Moradores da região relataram preocupação com a inclinação acentuada do poste, que se encontra visivelmente torto, comprometendo a segurança dos pedestres, motoristas e moradores próximos. A situação se agrava em dias de vento ou chuva, aumentando o risco de acidentes e de interrupção no fornecimento de energia elétrica, caso o poste venha a cair. Diante disso, solicitamos que a substituição do poste seja realizada com urgência, a fim de prevenir danos materiais e preservar a integridade física das pessoas que circulam pela via. A atenção a esse pedido é essencial para garantir a segurança e a tranquilidade da comunidade local. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, esse requerimento fica na rua Michel Saeg, ao lado do número 187 do Jardim Paraíso. Quero mostrar aqui
o requerimento para a IDP. Agora eu quero mostrar aqui a foto do poste, ó, que eu tirei, ó. Olha o poste. E aqui, olha a situação que está. Sabe onde que está sendo escorado? Em cima da casa. Olha a fiação. IDP, tomar essa providência. Quanto mais rápido, porque fui lá a pedido dos moradores. Olha a situação que está lá. Está segurando no telhado da casa os fios. O poste lá. Está lá do Jardim Paraíso. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Melo. É verdade, senhor presidente, também a pedido de moradores, a gente... Vereador, não foi pedido votação. Não foi pedido votação. Oi? Não foi pedido votação. Ah, desculpa. Requerimento 197. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de postes de energia com lâmpadas de LED na rodovia Nicola Capucci, do KM 0 até o KM 7. Vimos solicitar a instalação de postes nesse trecho, devido à grave situação da escuridão que ocorre nessa localidade, o que tem gerado sérios riscos à segurança da população, com possibilidade de acidentes, quedas e outros incidentes que colocam em risco a integridade física de pedestres e motoristas que circulam pelo local durante a noite. A falta de iluminação adequada tem se tornado um problema crescente, principalmente em horários noturnos, quando a visibilidade é extremamente prejudicada. Essa situação tem gerado preocupação, não apenas para os moradores da região, mas também para aqueles que transitam por ali. A instalação de postes de energia com lâmpadas de LED, além de proporcionar uma iluminação eficiente e econômica, trará mais segurança para todos, contribuindo para a prevenção de acidentes e melhorando a qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto, solicitamos que seja analisada a viabilidade de instalação dos referidos postes com urgência. Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias e aguardamos um retorno quanto ao andamento dessa solicitação. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do DR, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Daniel Mariano. Foi pedido votação. Senhor presidente, secretários, ali uma rodovia, quando ainda fui subprefeito, a situação ali é muito caótica ali, infelizmente ali vários acidentes levando pessoas à morte, ali nós temos ali o bairro Chacres Guararema, Cerejeira, temos o condomínio ali Jequitibá, então solicito aí um apoio aí do DR, junto aos responsáveis, para que seja instalado ali postes, os postes de cimento ali com lâmpadas LED, trazendo mais segurança, uma via bem perigosa, que dá acesso ao viaduto. Então peço essa atenção às autoridades, que a gente consiga essa grande melhoria para poder atender aquela demanda daquela região ali, aos moradores ali do Chacres Guararema e aos demais adjacentes. Queria contribuir, senhor presidente. Esses dias eu tive no Participa, ali na região, e me assustou uma rodovia em completa escuridão. Ali no São Silvestre, saindo de lá, vindo aqui pelo São João, uma boa parte sem nada de iluminação. Com certeza um animal passa ali, uma pessoa passa ali, e se não tiver a falta de iluminação, que já teve, pode trazer sérias consequências para o morador que passa por ali. Então, queria me colocar favorável e dizer que realmente é necessário e urgente a iluminação na rodovia Nicola Capucci. Eu quero contribuir também, senhor presidente. A gente teve um caso muito difícil na Dom Pedro Velha, acho que aqui muita gente conhece lá, no Igarapés, onde tinha muito acidente e muita morte de trânsito no local. E depois que foi colocada a iluminação em 2020, como reduziu esses acidentes, como foram reduzidos. Então a gente vê a importância que é uma rodovia bem iluminada,
bem clara, traz mais segurança aos pedestres, às pessoas que transitam entre as duas faixas. E ali na Zerbini, né, aqui em direção à Bandeira Branca e também pela Garcia, ali passa muita gente. Ali tem diversos bairros nesse local, então uma iluminação que é muito necessária, muito positiva em toda a rodovia até o Vila Garcia desde o começo, porque lá passa muita gente, travessia de pedestres, de animais também. Então a iluminação ela é fundamental para trazer mais segurança para a comunidade local e também para quem passa na rodovia, tanto os carros também quanto os pedestres. Então sou favorável, Daniel, e parabéns pelo seu requerimento. Também quero colaborar, primeiro parabenizar você, Daniel, por deixar a gente falar nos seus requerimentos. Tem vereador que não quer que fala mais no requerimento, então já quero te parabenizar. Segundo, que essas rodovias se transformarem em verdadeiras avenidas no nosso município, não é? E por serem por terem características de avenida, os pedestres trafegam, o motociclista, aquele que anda de bicicleta. Então é importante que a gente, nesse trecho urbano, coloque iluminação, boa sinalização, para que a gente garanta a segurança daqueles que por ali transitam. O meu voto é favorável. Requerimento 197 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 198. As empresas Vivo, Claro, TIM, NET Jacareí, Access Link, Telecom e Vivas, solicitando o realinhamento da fiação na rua Anselmo Turci, no Jardim Nova Esperança. Autoria, vereador Jean Araújo. Senhor presidente, não temos mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 40/2025. Considerando que o transporte é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal, sendo o transporte coletivo essencial à vida cotidiana da população, especialmente daquelas pessoas que dependem exclusivamente desse serviço para acessar o trabalho, a educação, os serviços de saúde e outras atividades fundamentais. Considerando que o serviço de transporte público em Jacareí é operado por concessão à empresa JTU, Jacareí Transporte Urbano, o que impõe ao poder público a responsabilidade de fiscalizar a qualidade, eficiência, acessibilidade, segurança e economicidade do serviço, considerando o aumento das denúncias recebidas por este mandato acerca da má qualidade do transporte público da cidade, incluindo longos tempos de espera, veículos com falhas mecânicas, ausência de ar-condicionado, falta de limpeza e condições precárias de conservação, considerando ainda que a transparência na gestão das concessões públicas é fundamental para garantir a adequada prestação do serviço e a correta aplicação dos recursos públicos, inclusive no que diz respeito ao subsídio municipal repassado à concessionária, bem como ao eventual acúmulo de dívidas entre o Poder Executivo e a empresa JTU, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual é a frota atual da empresa JTU Jacareí Transporte Urbano em operação no município? Informar. A. Quantidade total de veículos. B. Ano de fabricação e modelo de cada veículo. C. Quantos veículos possuem sistema de ar-condicionado e quantos não possuem? 2. Existe atualmente dívida da Prefeitura Municipal de Jacareí com a empresa JTU? A. Em caso afirmativo, qual o valor atualizado da dívida? B. Qual a origem e natureza dos débitos? C. Já houve proposta de parcelamento ou um acordo? 3. Qual é o valor atual da tarifa cobrada aos usuários do transporte público em Jacareí? 4.
Qual o valor do subsídio público atualmente repassado pela Prefeitura à JTU por passagem? A. Qual a justificativa técnica para o valor do subsídio? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025, autoria vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Presidente, um dos maiores problemas sentidos pela população aqui em Jacareí é o transporte coletivo. Os ônibus frequentemente estão em mau estado, estão sujos, demoram. E em breve essa Câmara ela vai se debruçar sobre dois temas extremamente importantes relacionados ao transporte coletivo. O primeiro é o plano de transporte aqui de Jacareí, o plano de mobilidade urbana de Jacareí, que vai ser aprovado depois de deliberado o plano diretor, que eu espero que seja discutido com mais profundidade por essa casa. A segunda vai ser o fim do contrato com a JTU, ou seja, uma oportunidade para ser contratada uma nova concessionária ou ser renovado o contrato com a JTU. Independente de qual seja o caminho escolhido pela Prefeitura, os vereadores têm que estar atentos e têm que estar prontos para fiscalizar e garantir que o serviço de transporte coletivo seja prestado com qualidade para todos os jacarienses. Esse pedido de informação vai nesse sentido, para que a gente seja capaz de se antecipar. Deixar tudo para a última hora é uma péssima escolha. A gente precisa ter esses dados para conseguir travar essas discussões em profundidade. Pedido de informações em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações 41/2025. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, e considerando que munícipes utilizam as piscinas dos Educamais, Centro e São João, para tratamento médico e fisioterapêutico, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. As aulas de natação e hidroginástica estão ocorrendo normalmente em 2025 nas unidades mencionadas? 1.1. Em caso positivo, informar os dias e horários das atividades. 1.2. Em caso negativo, justificar a suspensão das aulas e indicar a previsão de retorno. 2. Quantas pessoas estão matriculadas em 2025 nas modalidades de natação e hidroginástica nas referidas unidades? 3. Quantas pessoas constavam na fila de espera para essas atividades até o final de março de 2025? 4. As matrículas dos usuários que frequentaram as piscinas no ano anterior foram renovadas automaticamente? 4.1. Em caso negativo, qual é o procedimento necessário para a nova matrícula? Há necessidade de reapresentação de exames e laudos médicos? 5. Quais são os critérios utilizados para a disponibilização de vagas nas atividades oferecidas? 6. Quantas vagas são disponibilizadas atualmente para uso das piscinas em cada unidade? 7. Existe previsão de ampliação do número de vagas ofertadas para natação e hidroginástica? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025, autoria vereador Luiz Flávio, foi pedido votação. Senhor presidente, ontem estive em fiscalização lá no Educamais Centro e pude perceber que a prefeitura abandonou as piscinas ali do Educamais.
Ontem, ao invés de encontrar os idosos fazendo atividade física lá na piscina, as crianças treinando natação, os jovens treinando natação, eu encontrei barata dentro das piscinas. Repito aqui, barata dentro das piscinas do Educamais. Vou inclusive mostrar no tema livre. Então, como que se desenvolveu essa fiscalização nossa? Há 2 anos atrás, nós encaminhamos um pedido ao prefeito Isaías, à época, perguntando quando é que vai resolver o problema do Educamais. Nós estamos pedindo informação. Até 2024 estaria totalmente reformado. Não reformou, piorou a situação, embargou o uso das piscinas, enquanto mais de 1.200 pessoas aguardam fazer hidroginástica. E aguardam não é para lazer, não é para esporte. É porque tem uma dor no joelho, que foi receita médica. É porque tem uma dor na coluna, que o médico indicou a hidroginástica. Olha, é uma falência do Educamais Centro. Então, nós estamos cobrando aqui o prefeito que apresente um projeto de reforma e o prazo que vai reformar esse importante equipamento. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também quero fazer os meus comentários dentro de 1 minuto, ver se a gente consegue. O Educamais, assim como o Centro São João, precisa realmente de uma ampla reforma e eu vejo que está havendo algumas tratativas para que isso seja feito. Esperamos ansiosamente, porque eu fui uma das gestoras do Educamais e quando nós pegamos, simplesmente a gestão anterior, a qual eu não pertenci, mas que assumi com o prefeito Isaías, deu só uma maquiada na frente do Educamais para colocar ele para funcionar. Eu tenho mais de 500 registros do que aconteceu dentro daquele espaço, de como nós pegamos, e nós não conseguimos levar emendas e levar deputados que possam trazer emendas importantes para a reforma desses espaços. Vejo que a educação, que ainda está responsável pelos Educamais, está enfrentando um desafio gigantesco para que coloquem esses Educamais em ordem. Vamos ver se fica na educação ou se vai ficar com o esporte. E temos propostas para que melhorias aconteçam nesses espaços que foram contratados pela administração anterior. Presidente, posso usar a palavra? Presidente, eu acho chocante que mais de 9 anos após o término da gestão que construiu os Educamais, não é a gestão que recauchutou os Educamais, eles construíram os Educamais, a responsabilidade pela infraestrutura desses aparelhos públicos ainda sejam deles. Não é possível. Nós tivemos 8 anos de governo Isaías, teve 300 milhões de reais de empréstimo para a infraestrutura aqui em Jacareí, e não se conseguiu arrumar o Educamais. Me parece, às vezes, que a questão não é falta de dinheiro, apesar de Jacareí sofrer, sim, de uma crise econômica. Parece que é projeto de destruição. É querer manchar um legado que foi deixado pela gestão anterior só por picuinha política. Porque não é possível. Eu estive visitando o Educamais São João também, a parte de trás, onde hoje é utilizado pela Escola Barão para fazer o contraturno, e a gente tem crianças em salas completamente trincadas, crianças em salas cheias de buraco. A gente tem uma da cozinha lá do Educamais, que ela está absolutamente rachada. Não é só falta de manutenção, é descuido, é destruição, é uma ânsia de acabar com o legado do que foi construído. E isso é inadmissível, e é ainda mais inadmissível que ainda seja culpa da gestão que construiu. Pedido de informações, número 41, em votação. Os vereadores que foram contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações, número 42/2025. Considerando que a empresa Concessão Ambiental Jacareí, no âmbito de sua parceria público-privada, é responsável pela execução de diversos serviços essenciais de zeladoria urbana no município de Jacareí, como a coleta de lixo, capina, varrição e poda. Considerando que têm sido recorrentes as denúncias de irregularidades relacionadas à execução dos serviços prestados, à situação da frota utilizada e às condições de trabalho oferecidas aos colaboradores, considerando relatos de caminhões com documentação irregular, pneus carecas, aluguel de veículos,
prática supostamente vedada pelo contrato, bem como atrasos no pagamento do FGTS e outros direitos trabalhistas, e considerando que tais irregularidades impactam diretamente a prestação dos serviços públicos e colocam em risco a segurança dos trabalhadores da população, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações, cujos questionamentos também dirigimos à Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. 1. A Prefeitura tem conhecimento de irregularidades na frota utilizada pela empresa Concessão Ambiental Jacareí, como documentação vencida, pneus em mau estado de conservação, ou veículos sem condições adequadas de uso? Em caso afirmativo, quais medidas foram adotadas? 2. Há veículos alugados sendo utilizados pela empresa na execução dos serviços? Qual a quantidade atual de caminhões alugados? Tal prática está prevista ou autorizada no contrato firmado? 3. Há registros de atrasos no pagamento de FGTS ou outros encargos trabalhistas por parte da empresa aos seus funcionários? A Prefeitura fiscaliza ou acompanha essas questões? 4. Existe algum canal institucional para que os colaboradores possam denunciar irregularidades trabalhistas ou operacionais de forma segura? Em caso positivo, quantas denúncias foram recebidas nos últimos 12 meses? 5. Quais ações de fiscalização e controle estão sendo promovidas pela Prefeitura para assegurar o cumprimento integral do contrato de concessão? 6. A Prefeitura aplicou nos últimos 12 meses advertências, multas ou outras penalidades à empresa concessionária? Em caso afirmativo, favor apresentar um resumo das ocorrências. 7. Quais medidas corretivas e preventivas estão sendo adotadas pela Prefeitura para sanar os problemas relatados, assegurar a regularidade dos serviços e garantir dignidade e segurança aos trabalhadores? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025, autoria vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Presidente, nós recebemos no nosso gabinete denúncias alarmantes sobre a concessão da Ambiental. A gente recebeu imagem de banco mantido no caminhão por meio de um pedaço de pau. A gente recebeu denúncias de caminhões alugados, o que é um descumprimento gravíssimo ao contrato de concessão, porque os bens da concessão são reversíveis, ou seja, os caminhões da Ambiental vão voltar para a Prefeitura e não tem como um caminhão da Prefeitura ser alugado, dentre outras inúmeras irregularidades que essa concessão está cometendo. O prefeito prometeu, e acredito que esteja cumprindo, uma comissão para avaliar a caducidade do contrato da Ambiental, mas a gente não tem nenhuma notícia até agora. Eu acho que é prudente, por parte do Poder Executivo, informar a Câmara dos Vereadores sobre o estágio dos trabalhos. E eu queria também lembrar a todos os meus colegas aqui que existe hoje um requerimento para a instauração de uma CPI da Ambiental. O trabalho do Poder Executivo não anula o trabalho do Poder Legislativo, eles podem ser concomitantes. E é muito importante que o Poder Legislativo exerça seu trabalho e sua função constitucional de fiscalização. Pedido de informações número 42, em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Não há mais pedidos de informação, senhor presidente. Os pedidos de informações foram apreciados da forma regimental. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Oscarlina Marcondes Barbosa. Voto formulado pelos vereadores Daniel Mariano e Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Maria Tereza da Silva Guardia. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia.
Voto de pesar pelo falecimento de Luana Rocha da Silva Moura, filha do deputado federal Vicentinho, PT. Autoria, voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento de Léo Denir Pimentel de Oliveira, avô do servidor Renan. Voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, são esses os votos de pesar. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos que façamos alguns instantes em silêncio. Suspendo a sessão para o horário do almoço e retornaremos às 14h20. Perdão, está errado. Treze h 40